O sol escaldante pairava sobre o céu do Brasil, enquanto os arredores do estádio fervilhavam de energia. Era dia de clássico, Brasil contra Argentina. As ruas estavam pintadas de verde e amarelo, os rostos pintados, os gritos ecoavam pelos becos, e uma onda de ansiedade tomava conta de todos. Era o tipo de dia em que a emoção do futebol se misturava com a alma de um povo. Mas entre a multidão animada, uma figura discreta passava quase despercebida. Uma jovem com cerca de 20 anos, pele morena queimada de sol, camiseta desbotada, tênis furado e uma mochila velha nas costas. Nas mãos, carregava com cuidado uma bandeja de doces embrulhados em plástico transparente, cocada, pé de moleque, doce de leite, brigadeiro caseiro. Ela se chamava Clara. Não gritava, não se impunha. Caminhava pelas filas com passos leves e um olhar firme. Oferecia seus doces com a voz baixa, educada, quase tímida. Não mendigava. Vendia. Cada doce naquela bandeja era fruto de noites mal dormidas, feitas ao lado da avó, numa cozinha pequena de bairro pobre. Vendia não só para sobreviver, mas para manter a dignidade de quem não quer esmola. Só oportunidade. A maioria das pessoas nem a via. Alguns desviavam o olhar. Outros balançavam a cabeça em negação, sem sequer escutá-la. Havia os que torciam o nariz como se sua presença sujasse o ambiente. Mas ela continuava. Já estava acostumada a ser invisível. Enquanto a multidão se agitava com cantos e bandeiras, Clara avistou um senhor sentado na calçada lateral do estádio. Estava sujo, magro, com as roupas rasgadas. Tinha uma expressão cansada e os olhos perdidos. Era um homem em situação de rua. Ao lado dele, um cartaz escrito à mão. Qualquer ajuda é bem-vinda. Deus te abençoe. Clara olhou sua bandeja. Não tinha vendido quase nada. Aqueles doces precisavam render pelo menos o suficiente para comprar os remédios da avó. O gasto estava acabando. Mas algo dentro dela se mexeu. Ajoelhou-se perto do homem, abriu a bandeja e ofereceu um doce de cocô. É o melhor que eu faço, disse com um sorriso pequeno. O homem hesitou. Olhou para ela como quem não acredita na bondade alheia. Depois pegou o doce com mãos trêmulas. Obrigado, menina. Você é um anjo. Clara se levantou, ajeitou a bandeja e continuou andando. Não esperava gratidão. Não esperava nada. Aquele gesto era dela. Silencioso, íntimo. E foi nesse exato momento que um par de olhos a acompanhava de longe, sob os óculos escuros, sentado em uma das áreas internas do estádio. Disfarçado com boné e camiseta simples, estava ele. Kaká, o ex-jogador, ídolo de uma geração, estava ali como espectador. Não dava entrevistas, não posava para fotos. Estava só. Queria assistir ao jogo em paz, longe dos holofotes. Mas a paz foi interrompida por algo que não vinha do campo, nem das arquibancadas. Era aquela menina. Kaká viu a cena do doce. Viu a maneira como ela entregava o último que talvez precisasse vender. Viu o gesto espontâneo, sem plateia. Algo se apertou dentro dele. Não sabia explicar. Era como se sua alma, adormecida sob anos de fama, títulos e pressões, despertasse com aquela simplicidade. Clara seguiu oferecendo seus doces pelas rampas de acesso. Passava por grupos barulhentos que a ignoravam. Um segurança pediu que ela não bloqueasse a passagem. Um torcedor fez piada. Ela não respondia. Apenas caminhava. O suor escorria por sua testa, mas ela não perdia a postura. Seu orgulho era sua armadura. Enquanto isso, Kaká não tirava os olhos dela. Observava os detalhes. A forma como equilibrava a bandeja. O cuidado ao falar com cada pessoa. A dignidade no silêncio. Aquela jovem tinha algo raro, uma bondade sem alarde, uma força silenciosa. Ele sentiu vontade de falar com ela, de fazer algo, mas hesitou. Não queria parecer invasivo. Não queria assustá-la. Clara encostou-se por alguns minutos perto de uma grade, respirando fundo. Olhou sua bandeja quase intacta. Mordeu os lábios com força. Pensou em desistir, mas sabia que não podia. Não ainda. Foi quando um grupo de jovens passou apressado e esbarrou nela. Alguns doces caíram no chão.
Ela se agachou rapidamente para recolhê-los. Ninguém ajudou. Ninguém parou. Kaká se levantou. Não conseguia mais ficar parado. Desceu as escadas internas com passos firmes. Seu coração batia acelerado, como se estivesse entrando em campo de novo. Atravessou uma divisória, ignorando olhares de surpresa. Se aproximou. Clara ainda estava de joelhos, tentando limpar os doces sujos. Quando sentiu a sombra sobre ela, levantou o rosto. Precisa de ajuda? Perguntou Kaká, com voz calma. Ela regalou os olhos, não pelo rosto conhecido, mas pelo gesto inesperado. Não, tá tudo bem, respondeu rápido, tentando se levantar. Deixa eu te ajudar, insistiu ele, já pegando um doce do chão e colocando de volta na bandeja. Esses aí eu não posso vender mais, disse Clara, baixando o olhar. Ninguém vai querer. Então me vende eles, respondeu ele, sem pensar. Todos. Clara franziu a testa. Mas, eles estão sujos. Eu não me importo. Me vende todos. E os limpos também. Quanto é? Ela hesitou. Queria dizer não. Queria manter sua integridade. Mas também sabia que era a chance de salvar o dia. Respirou fundo e disse o valor. Kaká pegou a carteira, contou o dinheiro com calma e entregou sem fazer cena. Ela recebeu, sem saber bem o que sentir. Obrigada. Eu vi o que você fez com aquele senhor ali atrás, disse ele, agora olhando nos olhos dela. Ninguém te viu. Mas eu vi. E me tocou. Clara ficou muda. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a tinha notado de verdade. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Clara. Prazer, Clara. Eu sou o Kaká. Ela regalou os olhos de novo. Agora. Sim, o reconhecia. Ficou sem palavras. Mas ele sorriu. Não se assusta. Eu só queria dizer que admiro muito o que você fez. E que às vezes, nos pequenos gestos, é que mora a grandeza. Clara sentiu um nó na garganta. E antes que pudesse reagir, ele completou. Se você me permitir, queria conversar mais depois do jogo. Você me fez lembrar coisas importantes. E eu quero te ouvir. Pode ser? Ela apenas assentiu, ainda em choque. Ele sorriu, se virou e voltou para a parte interna do estádio, deixando Clara ali, sozinha com sua bandeja e um coração disparado. Mas agora ela não se sentia mais invisível. Agora, alguém havia olhado e enxergado. O jogo entre Brasil e Argentina já havia começado. As arquibancadas vibravam a cada toque na bola, a cada aproximação ao gol. A tensão e a euforia se misturavam no ar, como só acontece em um clássico sul-americano. Mas para Clara, o jogo ainda parecia distante. Ela permanecia encostada em uma das grades internas do estádio, com a bandeja agora vazia, os olhos fixos no nada e o coração ainda acelerado. Kaká havia falado com ela. Não apenas isso, ele a tinha visto. E mais importante, a tinha ouvido. Clara cresceu em um mundo onde ninguém tinha tempo para parar, onde tudo era pressa, onde olhares se desviavam. Estava acostumada a vender seus doces como quem tenta ser invisível, como quem quer apenas passar, cumprir sua missão e voltar para casa. Mas agora, alguém havia interrompido esse ciclo. E esse alguém era um dos nomes mais conhecidos do futebol brasileiro. Lá dentro, Kaká também não conseguia prestar atenção total ao jogo. Sentado de volta ao seu lugar reservado, tentava seguir os lances, mas sua mente insistia em voltar à imagem daquela jovem determinada, silenciosa e gentil. Pensava na força que havia nos olhos dela, na dignidade que carregava mesmo em meio à dureza do dia a dia. Algo dentro dele queria voltar a conversar com ela. Queria conhecê-la melhor. Saber mais da história por trás daquela bandeja de doces. No intervalo, Kaká se levantou. Procurou Clara pelos corredores do estádio. Levou alguns minutos até encontrá-la sentada em um canto, perto de uma saída de emergência, com os joelhos encolhidos e os braços abraçados ao corpo. A bandeja estava no chão ao lado, e ela parecia imersa em seus pensamentos. Clara, disse ele, se aproximando devagar. Ela levantou os olhos, surpresa, como se não esperasse mesmo que ele fosse cumprir a promessa de voltar. Você voltou. Eu disse que queria conversar mais.
lembra? Ela assentiu, ainda um pouco desconfiada. Kaká sentou ao lado, respeitando uma distância segura, mas demonstrando total atenção. Por alguns instantes, ficaram em silêncio. Era um silêncio confortável, raro entre desconhecidos, mas ali parecia natural. Posso te fazer uma pergunta? Ele perguntou. Claro. Por que você deu aquele doce pro senhor que estava na calçada? Você mesma disse que precisava vender tudo. Clara suspirou. Porque ele parecia com fome. E eu sei o que é isso. Sei como é olhar para algo e não poder comprar. Eu não tinha muito, mas ele tinha menos. Kaká ficou em silêncio. Aquela resposta o desarmou por completo. E você? Sempre vende doce sozinha? Quase sempre. Minha avó me ajudava. Mas agora ela não pode mais andar direito. E meus pais não estão mais por aqui. Desde pequena, eu e ela fazemos tudo juntas. Ela me ensinou a fazer os doces. Me ensinou a não pedir, só oferecer. E também me ensinou que a gente nunca é tão pobre que não possa dividir alguma coisa. As palavras de Clara tocavam fundo. Eram simples, mas carregadas de uma sabedoria antiga, real. Kaká sentia que estava diante de uma alma rara. Você tem sonhos, Clara? Ela olhou para ele como se a pergunta fosse estranha. Depois baixou os olhos e respondeu com voz baixa. Tenho, mas não conto para ninguém. Quando eu falo, as pessoas riem. Acham que é bobagem. Me conta. Eu prometo não rir. Ela respirou fundo. Havia uma parte dela que queria se proteger, mas a outra sentia que podia confiar naquele homem de olhar gentil. Eu sonho em ter uma pequena doceria. Nada grande, só um lugar simples onde eu possa vender os doces que faço com a minha avó. Onde ela possa me ver feliz, trabalhando com o que a gente ama. Um cantinho nosso. Kaká sorriu. Não foi um sorriso de pena, nem de admiração forçada. Foi um sorriso sincero, emocionado. Ele já tinha ouvido sonhos de todos os tipos, levantar taças, ganhar prêmios, ser famoso. Mas aquele era diferente. Era puro, verdadeiro. Esse é um dos sonhos mais bonitos que já me contaram, disse ele. E você devia se orgulhar dele. Clara deu um meio sorriso, com os olhos brilhando. Sabe que eu sinto, às vezes, continuou ela, que tem uma parede invisível entre a gente aqui embaixo e o mundo lá de cima. Como se só quem já tem tudo pudesse querer mais. A gente, que vem de baixo, parece que não tem o direito nem de sonhar. Kaká ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu. Eu também vim de baixo, Clara. Também vi minha mãe chorar por falta de dinheiro. Também pensei que não ia dar certo. Mas eu tive sorte. E também tive gente que acreditou em mim quando eu nem acreditava mais. Ela olhou com mais atenção. Pela primeira vez, via ali não o craque mundial, o rosto de campanhas e revistas, mas um homem de verdade. Com cicatrizes, com memória, com fé. E agora você tá aqui, do meu lado, disse ela, quase em tom de brincadeira. E é onde eu queria estar, respondeu ele, sério. Nesse momento, um dos organizadores do evento se aproximou discretamente, reconhecendo Kaká. Sussurrou algo em seu ouvido. Havia jornalistas procurando por ele, queriam uma declaração no intervalo. Kaká agradeceu, mas fez um gesto com a mão. Não agora. Posso te fazer uma proposta? Disse ele, voltando a olhar Clara nos olhos. Ela franziu a testa. Que tipo de proposta? Nada estranho, prometo, respondeu com um leve riso. Só queria te convidar para assistir o segundo tempo comigo, num lugar mais tranquilo. Tem um espaço reservado ali em cima. Não precisa responder agora. Mas acho que você merece ver esse jogo com os olhos de quem também tem uma história grande para contar. Clara hesitou. Não era medo. Era algo mais profundo. O medo de parecer menor, de não se encaixar, de ser julgada. Eu não tenho a roupa certa. Não tenho nada. Você tem o que mais importa, respondeu Kaká, com firmeza. Você tem história. E tem coragem. Isso vale mais do que qualquer credencial. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, sentia que podia aceitar algo sem se sentir em dívida. Tá bom, disse baixinho. Mas só se for para ver o jogo. Depois eu volto para casa. Combinado,
sorriu ele. Kaká fez um gesto para um dos assistentes, que trouxe uma pulseira de acesso especial. Clara colocou com mãos trêmulas, como quem segura algo que não acredita ser seu. Juntos, começaram a subir as escadas internas do estádio. O barulho das torcidas ficava cada vez mais distante. Era como se, por alguns instantes, o mundo gritasse lá fora, mas dentro deles o silêncio fizesse morada. E assim terminava aquele segundo capítulo, com Clara ao lado de Kaká, não como uma vendedora invisível, mas como alguém que, finalmente, estava sendo vista pelo que realmente era. E a história deles estava apenas começando. Clara caminhava ao lado de Kaká pelos corredores internos do estádio, sentindo-se como se estivesse atravessando um sonho do qual não queria acordar. O barulho das arquibancadas ainda ecoava, mas agora era um som distante, abafado pelo que acontecia dentro dela. A pulseira de acesso especial apertava levemente seu pulso, como um lembrete constante de que, por alguma razão inexplicável, ela agora estava em um lugar que jamais imaginou pisar. Passaram por zonas de acesso restrito, por funcionários de terno, câmeras, painéis brilhantes. Olhares curiosos a acompanhavam. Quem era aquela garota de roupa simples, segurando uma bandeja vazia? Por que estava com Kaká? Mas ele não se importava. Andava ao lado dela com naturalidade, como quem sabe exatamente o valor de quem está ao seu lado. Cada passo era uma afirmação silenciosa. Ela merece estar aqui. Ao chegarem ao camarote reservado, Clara hesitou por um instante. As poltronas acolchoadas, os copos de vidro, as pessoas bem vestidas, tudo parecia tão distante do mundo de onde ela vinha. Mas Kaká, percebendo sua hesitação, sorriu. Não olha pro chão. Olha pra frente. Você tem todo o direito de estar aqui. Ela respirou fundo e entrou. Durante o segundo tempo do jogo, Clara pouco falou. Estava absorta, absorvendo cada detalhe. Pela primeira vez, assistia a um jogo sem precisar se preocupar com a venda, com a polícia, com o tempo. Apenas via, sentia, vivia. Ao seu lado, Kaká observava mais ela do que o campo. De vez em quando, fazia perguntas simples, sobre sua infância, sobre a avó, sobre o doce preferido que fazia. Ela, aos poucos, ia se soltando. Contou da vez em que quase perdeu toda a produção por causa de uma chuva inesperada. Da vez em que uma senhora comprou todos os brigadeiros porque disse que lembrávamos da infância dela. Pequenas histórias, verdadeiras, preciosas. O gol da vitória do Brasil arrancou gritos do estádio. Todos pularam, comemoraram. Clara, contagiada, se levantou também. Kaká, no impulso da alegria, a abraçou. E ela, pela primeira vez, não recuou. Foi um abraço leve, espontâneo, carregado de algo que ia além do futebol. Era reconhecimento, era gratidão, era calor humano. Ao final do jogo, um dos assistentes do clube se aproximou discretamente. Kaká, a imprensa está esperando. Querem uma palavra sua sobre o jogo. E perguntaram se a senhorita pode acompanhá-lo. Ele olhou para Clara com uma expressão serena. Só se você quiser, disse ele. Se não quiser, tudo bem também. Ela pensou por alguns segundos. Nunca esteve diante de câmeras. Nunca foi entrevistada. Mas algo dentro dela dizia que, por mais assustador que fosse, aquele era um momento que ela não podia recusar. Eu vou, respondeu. A sala de imprensa estava cheia. Luzes, microfones, jornalistas alinhados em expectativa. Quando Clara entrou ao lado de Kaká, os murmúrios começaram. Quem era? Por que estava ali? O moderador pediu silêncio e a coletiva começou. Kaká, quem é sua acompanhante? Foi a primeira pergunta. Ele pegou o microfone com firmeza. Esta é Clara, uma jovem que conheci hoje antes do jogo. Não é famosa, não é atleta, mas é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Vendedora de doces, neta dedicada, mulher de coragem. E acima de tudo, alguém que me fez lembrar do que realmente importa. A sala silenciou. Clara mantinha as mãos no colo, tentando não tremer. Um jornalista se dirigiu a ela. Clara, como você se sente agora? Ela respirou fundo. Sinto que, mesmo quando a gente acha que é invisível,
Basta uma pessoa olhar de verdade pra gente perceber que existe. Hoje eu fui vista. E isso muda tudo. Os aplausos foram espontâneos. Não eram pela fama, mas pela verdade que ecoava nas palavras dela. Kaká segurou sua mão e concluiu. Hoje não estou aqui como jogador. Estou aqui como ser humano. E se há algo que posso pedir a todos é que, da próxima vez que virem alguém vendendo algo na rua, não desviem o olhar. Pode ser que ali esteja uma história tão bonita quanto a de Clara. Ao deixarem a sala, Clara sentia o coração pulsando mais forte que nunca. As luzes do estádio já estavam se apagando, mas dentro dela, uma nova luz acabava de se acender. Do lado de fora, a noite estava fresca. O céu limpo, as ruas começavam a se esvaziar. Kaká acompanhou até a saída principal. Antes que ela partisse, tirou do bolso um pequeno papel dobrado. Aqui está meu número. Não é promessa de nada, mas é uma porta aberta. Se um dia quiser começar sua doceria, me liga. Não porque você precisa de mim, mas porque você merece. Ela pegou o papel com cuidado, como quem recebe algo sagrado. Obrigada, Kaká, por me ver, por me ouvir, por não me deixar passar de novo sem ser notada. Ele a abraçou com delicadeza. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode, nem no futebol, nem na vida. Clara saiu caminhando devagar pela calçada, bandeja nas mãos, mas com a alma mais leve. Sabia que a vida ainda seria dura, que teria que trabalhar, lutar, continuar enfrentando desafios. Mas agora, algo era diferente. Agora ela sabia que era possível ser vista, que sua história importava. E isso, por si só, já era uma vitória. Naquela noite, longe dos refletores, fora das manchetes, nasceu uma nova esperança. Não era sobre futebol, era sobre humanidade, sobre o poder de um olhar verdadeiro e sobre como, às vezes, tudo começa com um simples doce de cocô e um coração que não se cansa de acreditar.